o caminho que ele abriu. Era uma manhã comum em Cafarnaum quando Jesus se sentou à beira do lago, rodeado por gente cansada, pescadores com as mãos calejadas, mulheres com os olhos marcados pela preocupação, crianças que corriam descalças entre as pedras. Não havia palanques nem discursos ensaiados. Apenas um homem que olhava para cada um como se fossem a única pessoa ali. E foi assim que ele começou a viver o que depois ensinou. Ele se aproximava dos esquecidos. Não esperava que viessem até ele. Ia aos leprosos, tocava suas feridas, sentava à mesa com cobradores de impostos. Não havia muro alto demais, pecado grande demais, ou pessoa indigna demais. Se você quer imitar Jesus hoje, comece onde os outros terminam, junto daqueles que o mundo empurra para as bordas. 2. Falava com autoridade, mas servia com humildade. Suas palavras acalmavam tempestades e desafiavam hipocrisias, mas suas mãos lavavam pés sujos. Não usava o poder para se exaltar, mas para erguer. Quando você tiver uma posição, uma voz, um pouco de influência, lembre-se, Jesus ajoelhou-se antes de ser coroado. 3. Chorava sem vergonha. Na morte de Lázaro, não ofereceu sermões sobre a ressurreição. Chorou. Não tinha medo das lágrimas, porque o amor verdadeiro não se envergonha da dor alheia. Hoje, permita-se sentir. O mundo não precisa de mais corações frios, mas de pessoas que ousem chorar com quem sofre. 4. Perdoava antes que pedissem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não eram palavras para o futuro, mas para aquele exato momento enquanto os cravos perfuravam suas mãos. O perdão de Jesus não esperava arrependimento, ele criava espaço para que o arrependimento nascesse. Quantas vezes você guardou rancor esperando um pedido de desculpas que nunca veio? Solte. Como ele. 5. Priorizava o essencial. Enquanto os fariseus discutiam leis, ele falava de amor. Enquanto a multidão queria milagres, ele oferecia pão, mas também a verdade que alimenta a alma. Não se perdeu em detalhes que não salvam. Hoje, corte o supérfluo. Foque no que permanece: justiça, misericórdia, fé. 6. Ensinava com histórias. Não usava termos teológicos incompreensíveis. Falava de sementes, ovelhas perdidas, filhos pródigos. A verdade, para ele, não era um conceito, era uma imagem que tocava o coração. Se você quer ser ouvido, fale a linguagem das pessoas. Use a vida delas como parábola. 7. Desafiava com amor. Quando chamou Pedro de Satanás, foi depois de uma confissão de fé. Quando expulsou os vendilhões do templo, foi por zelo pela casa do Pai. Seu confrontar nunca era por ódio, mas por um amor tão profundo que não tolerava meias-verdades. Corrija, sim, mas certifique-se de que sua motivação seja o bem do outro, note sua própria justiça. 8. Valorizava as crianças. Numa cultura que as ignorava, ele as colocava no centro. Deixai vir a mim os pequeninos. Não subestimava sua fé, sua curiosidade, sua capacidade de entender o reino. Hoje, dê atenção aos que o mundo considera insignificantes. Às vezes, a maior sabedoria vem de quem ainda não aprendeu a ser cínico. 9. Jejuava em segredo. Sua espiritualidade não era espetáculo. Passava noites em oração sozinho, sem anunciar suas privações. Quando der esmolas, ore, ou sacrifique algo, faça em silêncio. Deus vê. E isso basta. 10. Cuidava do corpo e da alma. Alimentava multidões, mas também curava suas doenças. Não separava a fome física da espiritual. Se você quer imitar Jesus, não pregue só com palavras, alimente quem tem fome, visite quem está doente, abrace quem está só. O Evangelho tem mãos. 11. Não temia a solidão. Antes de escolher os 12, passou uma noite inteira em oração. Sabia que algumas decisões só podem ser tomadas no silêncio, longe das vozes que gritam. Hoje, desligue o barulho. Ouça a voz que sussurra no vento. 12. Amava seus inimigos. Pai, perdoa-os. Não era retórica. Era o mesmo homem que, na cruz, oferecia salvação ao ladrão ao seu lado. Se alguém o traiu, caluniou, ou magoou, responda com um amor que desarme. Não por merecimento, mas por graça. 13. Confiava no Pai. No Pai me entrego.
Mesmo quando a dor era insuportável, não duvidou. Sua vida era uma oração constante de entrega. Hoje, solte o controle. Deixe que Deus guie seus passos, mesmo quando o caminho não fazer sentido. 14. Deixava-se interromper. A mulher com hemorragia, o cego à beira do caminho ele parava. Nunca estava tão ocupado com sua missão que ignorasse um rosto necessitado. Sua agenda era flexível para o amor. E a sua? 15. Venceu o mal com o bem. Não retaliou. Não o amaldiçoou. Não usou a força para se defender. Sua arma era a cruz e com ela, transformou a derrota em vitória eterna. Quando a injustiça bater à sua porta, resista ao ódio. Escolha o caminho estreito, amar até o fim. A multidão se dispersou aquele dia em Cafarnaum, mas algo ficou. Não eram só palavras. Era um modo de viver, um convite para seguir passos que ainda ecoam na poeira dos séculos. E se hoje, em meio ao seu próprio lago, você escolher imitar apenas uma dessas atitudes, o mundo à sua volta começará a se parecer um pouco mais com o reino. O sol já declinava quando ele se afastou das margens do lago, os pés descalços afundando levemente na terra úmida. A poeira do caminho grudava em suas sandálias gastas, mas seu olhar estava além nos rostos que havia tocado, nas mãos que tremiam ao estenderem-se para ele. Não havia pressa em seu andar, como se cada passo fosse uma oração, cada pausa, uma bênção suspensa no ar. Um homem se aproximou às escondidas, arrastando os pés como se carregasse mais do que o peso do próprio corpo. Era Levi, o cobrador de impostos, odiado por seu próprio povo, mas não por ele. Quando seus olhos se encontraram, não houve reprovação, nem sequer uma sombra de julgamento. Apenas um convite silencioso: segue-me. E Levi, pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar. Mais adiante, uma criança chorava sentada à beira do caminho, as mãos sujas de terra e lágrimas. Os adultos passavam ao largo, absortos em suas próprias urgências, mas ele se agachou, colocando-se ao nível dos olhos dela. O que te aflige, pequena? A menina, surpresa, estendeu a mão trêmula e mostrou um pássaro ferido, as asas quebradas. Ele acolheu a ave com cuidado, soprando sobre suas penas como se nelas depositasse um segredo. Quando a devolveu à criança, o pássaro voou não com a força de antes, mas o suficiente para alcançar o galho mais baixo de uma figueira. A menina riu, e aquele riso era mais do que alegria, era a descoberta de que o impossível poderia, sim, curvar-se à misericórdia. À noite, enquanto os discípulos murmuravam sobre o cansaço do dia, ele se sentou à parte, olhando para o céu estrelado como se lesse nele uma história ainda não contada. Pedro, sempre impetuoso, aproximou-se: Mestre, falaste hoje de amar os inimigos. Mas como? Como suportar quando a dor é grande? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou um pedaço de pão, partiu-o e entregou metade a Pedro. Guarda isto. Depois, apanhou um caco de cerâmica quebrada do chão, suas bordas afiadas como lâminas. E isto também. Pedro olhou confuso para os objetos em suas mãos. A dor é como este caco, disse-lhe finalmente. Cortará suas mãos se você apertar com raiva. Mas o pão, apontou para a migalha, o pão, quando partido, multiplica-se. A dor não desaparece, mas pode ser transformada. Não em ódio, mas em mais pão. Mais vida. Silêncio. Só o vento mexia nos ramos das oliveiras. Na manhã seguinte, quando acordaram, ele já estava de pé, olhando para Jerusalém ao longe. Seu rosto tinha uma seriedade nova, como se visse além das muralhas, além do tempo. Mas quando se virou para eles, seu sorriso era o mesmo aquele que fazia os corações pesados levarem voo. Vamos, disse. Ainda há muito caminho. E assim seguiram, sem saber que cada passo os levava mais perto da cruz, mas também da aurora que ninguém ainda ousara sonhar. Os pés descalços de Simão Pedro afundavam levemente na poeira do caminho, deixando marcas que o sol logo apagaria. Ao seu lado, João, o mais jovem, carregava a bolsa de couro com os poucos pães e peixes secos que restavam. Não falavam. As palavras da noite anterior ainda ecoavam entre eles como um salmo não cantado, uma verdade tão simples que doía: a dor pode ser partida. Jerusalém crescia no horizonte, suas torres douradas pelo sol da manhã, mas também pelo peso das expectativas.
A cidade respirava tensão, os romanos em suas armaduras polidas, os sacerdotes com seus olhares calculistas, a multidão que murmurava o nome dele como se fosse tanto uma prece quanto uma arma. Ele caminhava à frente, o manto esfarrapado batendo nas pernas, e às vezes parava, como se escutasse algo que só ele ouvia. Uma vez, tocou o ombro de um leproso sentado à beira da estrada, um homem cuja carne apodrecida fazia os outros desviarem o rosto. O leproso ergueu os olhos, e neles não havia mais desespero, apenas espanto. Quando ele seguiu adiante, o homem se levantou e, pela primeira vez em anos, sentiu os dedos dos pés no chão. Mestre, sussurrou Tiago, filho de Zebedeu, aproximando-se, os fariseus estão espalhando que tu pretendias derrubar o templo. Dizem que és um agitador. Ele não se virou. Apenas colheu uma espiga de trigo selvagem ao passar, esfregando os grãos entre as palmas. E o que dizem que eu construirei em 3 dias? Tiago engoliu em seco. Nada que faça sentido. Talvez porque ainda não vejam com os olhos certos. Os grãos, agora partidos, caíram na terra seca. O templo não são pedras, Tiago. É algo que nem Herodes nem César podem derrubar. Um grupo de crianças correu ao encontro dele, rindo, puxando sua túnica. Ele se agachou, falando com elas em voz baixa, enquanto os discípulos trocavam olhares incômodos. Não temos tempo para brincadeiras, resmungou Judas, ajustando a bolsa de moedas no cinto. Cada hora que perdemos aqui é uma hora a menos para preparar? Prepare o quê, Judas? Ele se levantou, o rosto ainda iluminado pelo riso das crianças. Um trono? Uma espada? Ou um coração disposto a se partir? Judas baixou os olhos. As moedas tilintaram, pesadas. Ao entrarem nos arredores da cidade, o cheiro de cordeiro assado e incenso queimado encheu o ar. Era véspera da Páscoa. As ruas fervilhavam com peregrinos, mercadores e soldados que observavam tudo com desdém. Num canto, um homem vendia pombas para os sacrifícios, inflando os preços enquanto uma mulher choramingava, contando moedas sujas na palma da mão. Ele parou diante dela. Quantos você precisa? Apenas uma, senhor, respondeu a mulher, envergonhada. Mas não tenho o suficiente. Ele pegou uma das pombas da gaiola do mercador, acariciou suas penas brancas e depois a entregou à mulher. Leve as 2. A misericórdia não se divide ao meio. O mercador abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele o fez recuar. A multidão murmurava, alguns com admiração, outros com medo. Quem é este homem? Perguntavam. Um profeta? Um louco? Ele não respondeu. Seguiu em direção ao templo, onde as colunas de mármore brilhavam como ossos sob o sol. Lá dentro, o som das moedas sendo trocadas, dos animais sendo negociados, do clamor dos que buscavam purificação, era ensurdecedor. Seus olhos percorreram o salão, detendo-se nos rostos dos que oravam com os lábios mas não com o coração. Então, com um movimento tão suave que quase passou despercebido, virou uma das mesas dos cambistas. As moedas saltaram, rolando pelo chão como lágrimas de metal. Os pombos, libertos das gaiolas viradas, voaram em círculos desorientados antes de encontrarem o céu. Minha casa será chamada casa de oração, sua voz não era um grito, mas cortava mais fundo que qualquer espada. Mas vocês a transformaram em covil de ladrões. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo bater das asas dos pombos distanciando-se. Os sacerdotes, pálidos de raiva, recuaram. A multidão, por um instante, viu não um homem, mas uma tempestade encarnada, aquela que não destruía, mas revelava. E então, como se nada tivesse acontecido, ele se ajoelhou e começou a recolher as moedas espalhadas, entregando-as de volta aos donos. Isto não é de vocês, disse a um deles, colocando uma dracma em sua mão trêmula. Nem nunca foi. A tempestade e a semente. As moedas, ainda quentes do sol da tarde, tilintavam nas mãos dos cambistas enquanto ele as devolvia uma a uma. Alguns as aceitavam com vergonha, outros com desafio nos olhos, como se quisessem contestar aquele que, com um gesto, havia desmontado anos de engano. Um homem de túnica surrada, cujas mãos estavam marcadas pelo trabalho árduo, tentou recusar a dracma que lhe era oferecida. Não preciso de esmola, murmurou, baixando a cabeça. Não é esmola, respondeu ele, colocando a moeda em sua palma fechada.
É o que te foi tirado quando te disseram que a bênção de Deus tinha preço. O homem olhou para as próprias mãos, agora tremendo não de fraqueza, mas de algo que parecia raiva e alívio ao mesmo tempo. Sem dizer mais nada, guardou a moeda no cinturão e se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar para os sacerdotes, que ainda se aglomeravam como corvos à sombra dos pilares do templo. Entre eles, um fariseu de barba bem cuidada e olhos frios como pedras de rio avançou, ajustando as franjas de seu manto com gestos calculados. Com que autoridade fazes isto? Perguntou, a voz melíflua, mas cortante como uma lâmina embainhada. Quem te deu o direito de perturbar a ordem da casa de Deus? Ele se levantou, sacudindo o pó das mãos, e olhou para o homem como se visse não apenas sua raiva, mas a ferida que a alimentava. A mesma autoridade que permite a um pai corrigir um filho quando ele se perde, respondeu. E a mesma que faz um pastor deixar as 99 ovelhas para buscar a que se desviou. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns assentiram, outros, especialmente os que lucravam com as ofertas e os sacrifícios, entrelaçaram os dedos com força, como se temessem que suas próprias mãos os traíssem. O fariseu não recuou. As Escrituras dizem que o templo deve ser sustentado. Os sacrifícios, as ofertas, tudo tem seu lugar. Sim, concordou ele, aproximando-se lentamente, até que o fariseu sentiu o calor de sua presença como um fogo que não queima, mas expõe. Mas quando o lugar se torna mais importante que o propósito, quando a lei é usada para oprimir em vez de libertar, então não é mais a casa de Deus que vocês servem. O silêncio que se instalou foi tão denso que até o vento pareceu conter a respiração. Os sacerdotes trocaram olhares. Alguns, os mais jovens, baixaram os olhos, como se de repente enxergassem o peso de suas próprias consciências. Outros, como o fariseu, endureceram ainda mais. Cuidado, sibilou o homem, recuando um passo. Há aqueles que não tolerarão tais palavras. E há aqueles que não tolerarão mais o silêncio, retrucou ele, voltando-se para a multidão. Foi então que uma mulher se adiantou, rompendo a barreira invisível que separava os observadores dos envolvidos. Seu vestido era simples, desbotado pelo sol, e em seus braços carregava uma criança doente, cujos olhos febris brilhavam como brasas sob a pele pálida. Senhor, chamou, a voz quebrada pela exaustão. Os sacerdotes dizem que meu filho não pode entrar no átrio interno. Que sua doença o torna impuro. Mas eu não tenho mais para onde ir. Os fariseus entrelaçaram os braços, prontos para intervir, mas ele estendeu a mão antes que pudessem falar. Traga-o. A mulher hesitou apenas um instante antes de avançar, e quando o menino foi colocado em seus braços, a multidão conteve o fôlego. Não houve palavras, nem gestos grandiosos, apenas um toque, uma mão sobre a testa queimando de febre, e um sussurro tão baixo que só a mãe ouviu. Levanta-te. O menino abriu os olhos, e o que antes era febre agora era apenas cansaço. Um cansaço que se dissipou quando ele sorriu, fraco, mas vivo. A mãe o apertou contra o peito, chorando sem som, enquanto os murmúrios da multidão se transformavam em exclamações de espanto. Os sacerdotes não puderam conter a fúria. Isto é blasfêmia! Gritou um deles, apontando um dedo trêmulo. Ninguém pode perdoar pecados, nem curar assim, a não ser Deus. Ele devolveu a criança aos braços da mãe e se virou para eles, e pela primeira vez, seu rosto não mostrava tristeza, mas uma dor profunda, como se carregasse não apenas a raiva deles, mas o peso de todas as vezes que a lei havia sido usada como corrente em vez de ponte. Vocês conhecem as Escrituras, mas não conhecem o coração daquele que as escreveu, disse, e sua voz, embora calma, fez com que até os pilares do templo parecessem estremecer. Se um de vocês tivesse uma ovelha que caísse em um poço no sábado, não a tiraria? Quantos mais valor tem um homem do que uma ovelha? Ninguém respondeu. Não podiam. Porque a verdade, quando dita assim, não deixava espaço para argumentos. O fariseu de antes, agora pálido como calcário, deu um passo à frente, mas foi interrompido por um som inesperado, risadas. Não eram zombarias, mas o riso claro e incrédulo de crianças, que haviam se aproximado enquanto os adultos discutiam. Uma delas, uma menina com tranças desfeitas, estendeu a mão e tocou a barra de seu manto. Você é como o profeta Elias? Perguntou, os olhos arregalados. Ele se ajoelhou, ficando na altura dela. Não, pequena. Sou apenas alguém que veio lembrar a todos que o Pai os ama. A menina sorriu,
como se aquelas palavras fossem a coisa mais simples e mais extraordinária que já havia ouvido. Os sacerdotes, porém, não sorriam. Sabiam que haviam perdido aquele round, mas a batalha estava longe de terminar. Com olhares cheios de promessas sombrias, afastaram-se, murmurando entre si. A multidão, por sua vez, começou a se dispersar, mas não sem antes tocar aqueles que haviam sido curados, como se o milagre pudesse ser transmitido pelo contato. Quando o pátio do templo ficou quase vazio, restaram apenas alguns, os que haviam sido libertados, os que ainda duvidavam e os que, como a mulher com seu filho, não tinham mais palavras, apenas gratidão. Ele permaneceu ali por um momento, observando o céu onde os pombos haviam desaparecido. Então, como se sentisse um chamado que só ele ouvia, virou-se para sair. Mas antes de partir, um último homem o abordou. Era um dos cambistas, mais velho que os outros, com rugas profundas no rosto e olhos que já haviam visto demais. Ele segurou uma bolsa de moedas, não para oferecer, mas para devolver. Eu não posso ficar com isto, disse, a voz rouca. Não depois de hoje. Ele aceitou a bolsa sem olhar para ela. O que farás agora? O homem olhou para as próprias mãos, marcadas por anos de ganância, e depois para o templo, que de repente lhe parecia estranho, como se o tivesse visto pela primeira vez. Não sei. Mas não aqui. Não assim. Ele assentiu, como se aquela resposta fosse a única que importava. Então já começaste. E com isso, seguiu seu caminho, deixando para trás não apenas um templo perturbado, mas sementes que, mesmo pequenas, não poderiam mais ser arrancadas. Porque algumas tempestades não vêm para destruir, mas para limpar o solo, preparando-o para o que há de vir. E o que viria, ninguém ainda podia imaginar.